Efeito Bernadette. Nas identidades. O que é o famoso efeito Bernadette? É aquela personagem da novela Chocolate com Pimenta, feita pelo Kaique Brito, e que ficou na memória de todos os brasileiros de uma mãe que vestia o filho de menina. E o Kaique Brito usava vestido e com lacinhos, o cabelo com cachos, e a gente via claramente que não era uma menina. E o que a gente quer trazer aqui sobre o efeito Bernadette? Dentro desse universo das identidades corporais, dos tipos de beleza, nós temos identidades corporais que têm mais yin, ou seja, que tem mais influência de características femininas, e nós temos identidades que têm mais Yang. E aí o Yang tem tanto Sharp Yang quanto Blunt Yang, mas isso é uma longa história, isso, como a gente vive dizendo, dá uma aula. O efeito Bernadette, ele se dá, assim como lá na novela, quando você pega uma pessoa que nitidamente ela não tem muita suavidade, ela não tem muita influência de Yin, e ela se veste com as recomendações, com as características de tecido, modelagem, tipo de cabelo, cor, e você tem ali uma identidade que é mais Yang. Então, não vai casar a recomendação, não vai casar a vestimenta, não vai casar o cabelo com aquela arquitetura de corpo e de rosto, porque nós temos ali algo mais masculino, e aí quando você tenta encaixar algo mais feminino, não funciona. Nós vamos falar na sequência, e nós trouxemos esse assunto porque nós tivemos uma análise, continuando aí com o tema da série Bridgerton. É isso, né? Bridgerton. Meu inglês é péssimo, então eu não me atrevo a falar. Mas nós tínhamos analisado a Penélope, a personagem da Penélope, porque a Nicola nós já tínhamos analisado. Então nós trouxemos a transformação da personagem da Penélope, e aí nos pediram a análise da Heloise. E por quê? Justamente porque é intrigante na série o quanto ela não fica bem. Gente, é demais. Ela não fica bem nas roupas, no figurino que foi proposto pra ela. Não fica bem no feminino. Tem só uma roupa que eu acho que ela ficou bem, que é aquela que tem várias quebras, que ela tem uma gravatinha borboleta, daí ela tem um coletinho, tem uma quebra aqui na manga, e é de tweed ainda por cima, que é um tecido masculino, né, mais do universo masculino. Então, você enxergando ela aqui do peito pra cima, ok, mas aí vem aquele cabelo todo cheio de cachinho, com aquele prendedor cheio de florzinha. Definitivamente não funciona, ela não segura o feminino. E aí na análise, vocês acertaram, a grande maioria acertou a identidade corporal dela, e aí a gente vai mostrar aqui um pouquinho das fotos da Heloise, para então a gente falar do efeito Bernadette. Nós temos perguntas, inclusive uma delas é quais as identidades corporais que, ao se vestirem com as recomendações mais suaves, vai ter esse efeito rebote, que é o efeito Bernadette, ou seja, visivelmente não se trata de uma identidade que tem características mais femininas. Então a análise foi sobre a Heloise Bridgerton. E ela realmente não fica bem nas modelagens, nos tecidos, né? Porque essa foto aqui, ela realmente tá bem o feminino. A suavidade, as flores, o cabelo enroladinho, né? Então suavizou demais a imagem dela. Então a gente falou sobre a altura dela. Ela tem 1,68, é uma mulher alta. 1,68 é alta, quase 70, né? Mas não aparenta a altura, né? Não aparenta a altura que tem. Inclusive, fica encurtada nas produções, né? Roupas largas. A gente teve muitas opiniões, né, palpites sobre ela ser uma natural suave. Mas as roupas largas não funcionam bem nela, roupas mais soltinhas, que são mais leves e liberam um pouco mais o corpo. Ela ainda precisa, a gente olha e vê que ela precisa de roupas mais próximas ao corpo. Sim, e aí, ó, a gente foi pra extravagância, oversize também não, ó, extravagância, oversize, ela não suporta. O feminino, né, o tecido mais leve, feminino, fininho também não fica bem, apesar dela tá legal as quebras aqui, mas é muito fino e ela não suporta
a estrutura dela não comporta. Aqui a gente estava até olhando essa roupa para ver para quem servia, né? Mas a quebra, a diversão talvez, mas a roupa em si, a modelagem não funciona também, né? Achatou ela, tá larga. Que mais? Ó, mais suavidade aqui. Mais suavidade. A gente não mostrou algumas fotos, né? Porque a gente pesquisa bastante fotos. Então, realmente o feminino não fica bem. E nós tivemos algumas perguntas na caixinha. E aí, nessas perguntas, uma delas foi como que eu diferencio, qual a diferença entre gamine extravagante e natural suave? Bom, famílias diferentes, e como a gente já falou por aqui, não tem como confundir famílias diferentes. Um dos maiores erros nas análises que nós já falamos, que nós pegamos muitas análises erradas, infelizmente, tem muita análise errada, seja de celebridade, seja de cliente, tá? E isso a gente não tem mais passado pano, a gente não tem mais escondido. Cada vez mais chega esse tipo de caso pra gente e a gente fica muito triste e ao mesmo tempo a gente cada vez mais está se posicionando nesse sentido, de que tem muita análise errada no mercado. Tem. E por quê? Porque não tem uma metodologia segura, não tem, a gente já falou do David Kibe, a gente já falou que ele fez uma teoria, mas ele não tem uma metodologia, ele nunca treinou, nunca ensinou ninguém, então ele nunca mostrou ao mundo qual é exatamente o passo a passo. Então a gente sempre fala que a gente tem um método, que é o método Mira, e nós temos 6 passos, e nesses 6 passos, o primeiro passo é identificar a família. Não tem como errar a família. Se você errar a família, você já vai para o lugar errado. Então, natural não tem como confundir com gamine. Nós estamos diante de uma família forte, de uma família larga, que é a família natural, ou nós estamos diante de uma família heterogênea, de uma família que tem uma beleza destacada. Então, se a pessoa que está analisando, ela está confundindo natural com gamine, ela não está com o olhar treinado. Por quê? Porque heterogeneidade é uma coisa, largura, força é outra. Ah, nós temos algumas identidades, algumas pessoas que é um pouco mais difícil de identificar. Sim, nós temos casos desafiadores. Inclusive, as nossas seguidoras, vocês adoram trazer casos desafiadores para que a gente analise. E cada vez mais, conforme a gente vai fazendo as análises, a gente verifica que por mais que haja um desafio, a nossa metodologia, ela é assertiva, ela é segura. Por quê? Porque dificilmente a gente fica em dúvida em relação à família. Então, não há como confundir uma natural suave com uma gamine extravagante. Tem uma pergunta aqui da nossa aluna da mentoria, a Késia, que é consultora também. Com o passo a passo não tem como errar, porque se erra, volta para o início. É que nem resolver um problema de matemática, tem como achar onde está errando na análise. Exatamente, Késia. A gente sempre fala isso, que não tem como errar, porque a gente tem os 6 passos definidos do método e chega um determinado momento que você tem como tirar prova, igual matemática, tem como tirar prova, sabe aquilo que a gente aprende na matemática de trás para frente? Para tirar a prova? Pois é, tem como tirar a prova para ver se realmente é uma identidade ou é outra, se ainda estiver em dúvida, e se perceber que não está fechando ali as lacunas, volta lá para o início e começa tudo de novo. Então, o nosso método, a gente sempre está falando por aqui, a gente desenvolveu baseados tanto nos meus conhecimentos como nos conhecimentos da MIT, para juntar esse conhecimento de tecidos, modelagens, do que afinal cai bem, cores também com composição corporal, composição de rosto, e a base sempre vai ser essa arquitetura. Não tem como uma roupa, e a Midi é estilista e modelista, não tem como uma roupa ela encaixar numa arquitetura que não tem a ver com essa montagem de tecido e de modelagem. Não funciona. E por isso a gente está falando do efeito Bernadette, porque é isso que a gente vê quando o tecido e a modelagem está errada. E se pegar o Kaique Brito, gente,
Vamos lá, o Kaique Brito, ele é um homem, né? Ele já tem uma base Yang, naturalmente, como homem. E aí, você tem a gente concorda que ele é um gamã também, um gamã puro. E você coloca roupa de menina num gamã puro, né? Não Por que funciona. Por que ele ficou tão parecido com ela, né? Por que fizeram o próprio meme, né? Fizeram o meme dos Fizeram dois. meme, por que será, né? Por que Que será? fizeram meme dos dois. Então, assim, ficou muito parecido mesmo. Porque Os dois têm a mesma identidade corporal. Exatamente. E isso comprova mais uma coisa, que não importa se é uma análise masculina ou se é uma análise feminina, as características daquela identidade corporal são semelhantes. Sim. Então a gente realmente tem o Kaique Brito parecido com a Cláudia. Os dois têm a mesma identidade corporal e quando eles estão vestido de época, cabelo com cachinho, lacinhos, simplesmente não funciona. A gente verifica que é uma tentativa de vestir com composições lá da identidade romântica para uma pessoa que é extremamente balanceada, ali, o yin e o yang, e que não tem tantas características femininas, ou seja, não suporta tanto lacinho, tanto frufru,